A maioria das pessoas não consegue alcançar a felicidade. Sabe por quê? Porque estão procurando no lugar errado. Esse é o ponto. E a Kabbalah revela segredos incríveis que podem mudar sua vida em segundos de uma forma tão fácil que é até uma pena que tanta gente não saiba disso. Hoje vou te dar um presente incrível que pode te levar, se Deus quiser, à sua felicidade, pelo menos entender como chegar lá em segundos, se você entender de forma profunda e de maneira tão simples, fácil e acessível. O tema é o seguinte, vou te dar uma situação, para ver se você se encontra nessa situação. Muitas vezes você pensa que quando conseguir aquilo que está por vir, isso vai te trazer felicidade. Por exemplo, você está estudando e de repente, sabe, quando você passar naquela prova, isso vai ser a sua felicidade. E você passou, e o que acontece depois de um dia, 2 dias, uma semana, um mês? Essa felicidade diminui e de novo o vazio volta. Ou o carro que você tanto queria, você comprou, ou aquela roupa que você tanto queria, você comprou, ou o diploma que você queria, você conseguiu, ou a carreira, o sucesso você conseguiu. E depois de um tempo tudo caiu e a felicidade voltou a diminuir de repente. Por quê? Para te explicar isso, vou te dar um exemplo que, se você entender, vai te dar uma luz incrível, uma bênção, se Deus quiser, espetacular. Escute o seguinte exemplo. Vem uma pessoa muito rica, milionária, vai até um sábio e conta para ele o que está acontecendo. E diz: sábio, veja, desde que sou pequeno tenho abundância, nunca me faltou nada, graças a Deus, tudo espetacular, mas o que eu sinto? Sinto um vazio, não me sinto feliz. E o sábio obviamente o ouviu e disse: veja, eu tenho a solução para você. Tem a solução para mim? Sim, tenho para você. Qual é a solução? Vamos fazer assim. Eu vou dar para você, vou dar uma caixa, tudo o que você precisa para a semana. O que eu vou pedir é que você vá a um lugar que eu vou te dizer onde, a um quarto arrumado, um lugar organizado, que eu vou te dizer onde, com a caixa que eu vou te dar, e tente viver uma semana com o que eu vou te dar. Agora, a condição é a seguinte, é uma condição pequena. Tente a cada dia dar algo. Pode ser algo da caixa que eu lhe dei, ou pode dar algo de valor, pode ser prestar atenção, dar seus ouvidos a alguém para ouvir seus problemas, um bom sorriso. Pense todos os dias pelo menos uma coisa. Se fizer mais, excelente, mas pelo menos uma coisa faça por outra pessoa. O milionário disse, satisfeito: essa é a solução para meus problemas. Ele, o milionário, pega a caixa, muito entusiasmado, vai até o endereço que o sábio lhe deu. Realmente um lugar muito simples, muito arrumado, muito limpo. E ele ficou nesse lugar uma semana com a caixa, abriu e realmente havia alimentos, havia água. Apesar de ter água na torneira, isso lhe forneceu tudo o que precisava por uma semana. Obviamente, em relação ao que ele conhecia, a abundância era muito mínima, mas o sábio deu a ele o que precisava. Muito bem, e no começo ele se virou, estava feliz, que bom, isso vai me trazer felicidade para a minha vida, que alegria, excelente. Muito bem, após 1, 2, 3 horas ele começou a se sentir desconfortável, entediado e sem saber o que fazer. E realmente saiu daquela casa e começou a olhar ao redor e começou a procurar pessoas que realmente poderiam precisar da sua ajuda. E realmente foi a um parque, viu um senhor idoso, e tinha no bolso uma barrinha de cereal que sobrou do que ele tinha comido há pouco tempo. E ele perguntou: Senhor, posso lhe oferecer isto? O senhor respondeu: obrigado, não como nada desde manhã, você salvou minha vida. Naquele momento foi como se a ficha tivesse caído para o milionário, uma alegria imensa, algo que ele nunca tinha vivido antes. Mas isso não é o final da história, esperem. Mas foi uma sensação como um raio que trouxe uma luz, uma alegria interna impressionante por estar ajudando alguém que realmente não tinha comido nada desde de manhã, um idoso. E de fato perguntou como ele se chamava, começaram a conversar, perguntou se podia ajudá-lo. Ele disse que estava difícil caminhar, morando a 2 quarteirões. Conversaram e ele ajudou. Bom, ele fez o dia daquele homem, esse milionário foi dormir nas nuvens, nem precisou comer, estava feliz. No dia seguinte ele nem olhou o que tinha na caixa.
Basicamente, poucos minutos depois de amanhecer, ele saiu e começou a procurar, ver se havia pessoas que podiam ajudá-lo. E impressionante, realmente, ele procurava. E era um dia de greve, onde realmente nas ruas praticamente não havia ninguém. Pessoas estavam em casa com a família. E realmente começou a sentir pena por não poder estar ajudando ninguém. E começou a procurar. De repente havia um lago, um lugar. Ele estava em um lugar muito bonito, em meio à natureza. Havia um lago, uma espécie de montanha ao fundo. De repente, havia algumas crianças com seus pais ali brincando. Eles estavam em um acampamento e ele foi até lá e viu que realmente não havia muito o que fazer, já que estavam os pais e os filhos juntos, mas de repente precisaram mover um barquinho que tinham construído de um lado para o outro. Não era perigoso, mas precisavam de mais alguém. Ele chegou e disse: "Bom dia, posso ajudar?" "Uau, bem na hora. Precisamos de mais alguém para nos ajudar a levar o barquinho de uma margem à outra." Não é perigoso, fazemos isso com frequência, não se preocupe. E realmente havia pedras, não era nada perigoso, e ele os ajudou, eles agradeceram, o abençoaram e disseram para ele: "Venha comer com a gente, não se preocupe, venha. Realmente insistiram tanto que não era agradável para ele dizer não para as pessoas. Então ele disse: "Bom, você tem alguma fruta para me dar?" "Sim, temos frutas. Somos vegetarianos, na verdade, temos frutas, verduras, vegetais, o que quiser, venha aqui." E bom, realmente ele não queria pegar, porque de certo modo a condição era que ele tinha que dar, não receber. Mas ele disse assim, pensou, disse: "Na verdade eu não quero nada, mas se eu nego tanto o pedido deles, de certo modo estou negando dar algo a eles, que é dar a bênção de me darem algo. Não porque seja eu, obviamente, mas porque eles querem me dar algo em agradecimento, e se eu insisto muito em dizer não, de certo modo, não estou dando a eles a oportunidade de me darem algo." Portanto, ele decidiu aceitar, porque entendeu que o sábio, quando lhe explicasse isso, iria entender e lhe diria que ele estava certo. Excelente, ele estava certo, já digo para vocês, ele estava certo. Impressionante. No dia seguinte, de novo, obviamente ele comia, mas também do que comia, tentava ver se havia algum necessitado ou algo assim. De repente a semana acabou e ele disse: "Acabou a semana, poxa, tenho que voltar, como eu gostaria de continuar vivendo assim." Impressionante, ele voltou ao sábio e contou para ele essa aventura que teve durante a semana. E o sábio, com um sorriso enorme, disse para ele: "Você percebe? Percebe o que conseguiu em uma semana? Agora quero que você me conte com suas próprias palavras", diz o sábio, "como você se sente. E quero que você me conte. O que você entendeu?" Agora o milionário disse: "Como me sinto nas nuvens, nunca estive tão feliz na minha vida. Eu, desde pequeno, vou te contar, sábio, em poucas palavras, mas desde pequeno sempre fui abençoado com uma família linda, graças a Deus. E com muito amor, me deram muito amor, sempre, obviamente, mas realmente não me deram muita oportunidade de dar, sempre fui eu quem recebia. E eu entendia que receber era algo óbvio, era uma obviedade, eu não sentia como se fosse algo especial. Mas essa semana foi uma bênção ver quanta gente realmente precisa de algo, até mesmo um bom dia, um sorriso. Obviamente ajudei de forma concreta pessoas, mas em coisas diferentes. Quanta bênção, que felicidade poder dar." E o sábio lhe disse: "Bem, você vê o que é o fruto das suas ações." Então, agora voltando ao que contei para vocês no começo do vídeo, a felicidade que infelizmente muita gente busca porque quer obter coisas. Pensam que quando conseguirem aquilo, isso vai fazê-los felizes. Aquilo que vem de fora vai fazê-lo feliz. Mas o lugar onde está buscando a felicidade é o lugar errado. Obviamente não é assim, como contei na história, que se entende de forma muito clara. Obviamente vou explicar para vocês um conceito espetacular da PNL, Programação Neurolinguística. Em inglês se diz, agora explico em português. São 3 palavras, é ser, fazer, ter. B do have seria ser, em português seria ser, fazer e ter. O que eu quero dizer com isso? Muita gente pensa que se tiver algo, se conseguir isso vai fazê-lo feliz.
Ou seja, se tiver algo, isso vai fazê-lo feliz. Assim, ao estar feliz, poderá ajudar muitos outros, por exemplo. Ou seja, muda a ordem das coisas. Procura a felicidade no lugar errado. Acredita que quando tiver o have, quando tiver aquilo, isso vai fazê-lo feliz. Isso é o be em inglês. Portanto, vai fazer muito naquele momento pelos outros, por exemplo. Isso é o do. Mas aqui vemos que a equação é primeiro ser, que é o be em inglês. Depois o fazer do. E no final é o ter, é o have. O que significa? Preciso ir ao meu centro primeiro e ver quem eu sou. Quem eu sou? Quem sou eu de verdade? Qual minha missão no mundo? O que vim fazer? O que o Criador me dá de presente? Quais qualidades e forças Ele me dá? Quais defeitos? Quais fraquezas preciso corrigir e ajudar outros a superarem, já que entendo suas dificuldades, pois são tão difíceis para eles quanto para mim? Talvez eu seja, ou você seja, a única pessoa que possa ajudar aquela pessoa que tem a mesma dificuldade que você. Portanto, é preciso ir ao ser, ao B. Primeiro vá ao B. Na verdade, eu te convido a refletir e respirar por alguns momentos e se pergunte: quem é você? Não como você se chama. Quem é você? Quem é você? Você é uma alma revestida em um corpo com uma missão única no mundo. Como ninguém jamais teve nem terá, assim como sua impressão digital é única no mundo, ninguém mais a terá. Nem teve. Você é uma peça única. Você é, graficamente falando, como uma obra de arte do artista mais importante do mundo. Única, peça única. Não é cópia, é única. Essa peça vale milhões. Isso é em sentido metafórico. Você tem uma alma. Você é algo infinito, a alma. Não é uma peça de arte. Você é algo infinito, mas para te explicar que você é alguém único no mundo, com uma missão única no mundo. Que essa missão única basicamente se desdobra ou se traduz em mini missões pequenas em cada instante da sua vida. Não é uma grande missão única em um dia, isso é ótimo, mas essa grande missão basicamente se desdobra, se traduz na sua vida rotineira, dia a dia, instante a instante. Como o exemplo do milionário, como você, que isso é um conceito, obviamente, da Kabbalah, a Kabbalah judaica. A sabedoria hebraica nos ensina algo impressionante. Que, como eu te disse, muita gente pelo desejo. O Criador nos criou, obviamente queremos receber, mas isso nós temos que refinar. Obviamente o Criador nos convida. É impressionante. O Criador do mundo. O Criador, Deus. Ele te fez com necessidade de receber. E Ele te convida a refinar essa necessidade de receber, que foi Ele quem criou. Ele criou isso em você, Ele criou isso na sua alma, no seu ser. Ele criou isso, obviamente, a necessidade de receber, perfeito. Mas também te convida a refinar o mundo dele e, portanto, a refinar a si mesmo. Ou seja, como faço? Agora vou ao exemplo que te dei. Quando o milionário decidiu receber a maçã, para dar a eles o mérito de ajudá-lo, com uma maçã e alimentá-lo. Ou seja, ele recebeu para dar. Portanto, o Criador nos dá um presente incrível. Essa necessidade intensa de querer ter coisas, de receber, é muito saudável, é excelente. Mas toda essa abundância que queremos receber é para dar. Para dar. E também para dar a si mesmo, claro. Alegria, estar feliz, estar forte, é excelente. Tudo. Sim, quer dizer, não há nada de errado. Por exemplo, comprar um computador é algo ruim, comprar um carro é algo ruim, comprar uma roupa bonita é algo ruim. Não. A pergunta é como você usa tudo isso. Se você usa isso para o bem, para dar luz aos outros, para você se sentir feliz, para dar alegria aos outros, ou seja, você transforma esse receber, você refina, para quê? Para contribuir para o mundo, dar luz ao mundo. Receber para dar, receber para dar. E isso é um nível muito elevado. Muito elevado, obviamente. O ato de dar é espetacular. Como um milionário, ele dava muito e isso o deixou muito feliz. Mas essa felicidade de que ele falou, não. No início eu disse, não vou receber essa maçã, agora vou recebê-la pois quero dar a eles a chance de me oferecer algo. Isso é um presente imenso e inestimável. É um grande presente e um trabalho para a vida toda, se Deus quiser. Impressionante. Sim, te dei um presente.
Esse conceito é o que a Cabala, na sabedoria hebraica ancestral, nos ensina. Como o Criador nos presenteia o mérito de poder viver nossa missão, ajudando, dando e sendo, obviamente, como te falei, sendo quem você é, mais íntegro, mais puro. E dessa pureza, integridade, a partir dessa nobreza da sua alma, é daí que você começa a ser muito para depois ter. Que o Criador, se Deus quiser, te dê abundância para você também dar. E quando você dá, você recebe do Criador essa abundância e bênção para continuar dando. Que você se transforme, se Deus quiser, e todos, se Deus quiser. Que o Criador nos ajude a nos transformarmos em um canal limpo e puro de levar sua abundância através de nós para o mundo inteiro. Que seja tudo com muitas bênçãos. Adoraria que você contasse nos comentários se fez sentido para você. Conclusões, abra seu coração, conte para mim como foi para você. Que ideias você teve? O que veio à sua mente? Me conte, abra seu coração e me conte, com detalhes. Eu adoraria poder saber o que ressoou em você deste vídeo, desta aula. Que seja sempre tudo, com muito bênçãos, as mais e mais doces bênçãos, sucessos e bênçãos.